Então, tá começando? Começou. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá certo. Bom, minha querida Ana Karina, é uma alegria para mim, um dos melhores momentos, né? Claro que toda jornada é um momento interessante, é único, mas completar a jornada da mentoria do Alto Sucesso com vocês mentorandos é um presente do divino para mim, literalmente. Então, eu quero começar exatamente como a gente sempre começa nessas gravações, utilizando a trade de sucesso. Para quem está caindo de paraquedas, que bom que está caindo no bom lugar. Então é verdade, diálogo e respeito, essa é a trade de sucesso. A trade do fracasso é mentira, ganância e violência. Então, nesse contexto, a gente começa essa gravação. Eu vou fazer uma espécie de linha do tempo, só para criar uma lógica, né? Mas muitas coisas que acontecem não têm lógica. Então essa é a nossa boa piada interna do alto sucesso. E o alto sucesso são para pessoas que têm muita capacidade, geralmente muitas habilidades, geralmente muitas certificações e, com esse talento tão raro dessas pessoas acaba surgindo sabotagens, procrastinações, coisas que tiram a gente do curso natural do alto sucesso. Então, sendo assim, eu vou deixar você se apresentar e se apresente com todo o seu know-how, Ana Karina, por favor. Quem é a Ana Karina? Todos os papéis da Ana Karina, né? Você tem vários, né? Muitos, né? Muitos papéis. Bom, meu nome é Ana Karina. Atualmente, eu sou personal organizer, né? Mas a minha formação, sou formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em designer de interiores, pós-graduada em geoprocessamento, que eu acho que isso você não sabia. Eu nunca fiquei sabendo, tô sabendo Em agora. geoprocessamento, sou mãe, né? E falo que ai, não sei. Enfim, a minha vida, eu nasci, né? Eu sempre falava assim que o meu sucesso era, né, era casar, estudar, né? Casar, ter filhos e ser dona de casa. E eu desempenhei todos esses papéis. Hoje eu sou divorciada, e até um tempo atrás, isso para mim era um sofrimento, falar, nossa, eu sou divorciada, eu vivia assim, ai, coitadinha, né? Eu mesma me achava uma coitadinha por causa disso. Depois da mentoria do Alto Sucesso, eu vejo que isso também foi uma força, né? Porque através de toda essa minha jornada, né, como esposa, como divorciada, mãe, eu consigo olhar para as mulheres, né? Porque na verdade o meu grande foco são as mulheres, é a organização da casa. Eu consigo olhar para tudo isso e entender, né? Aquela mulher que tem um marido ali dentro de casa, aquela mulher que é divorciada e carrega todo aquele peso sozinha daquelas obrigações da casa. Eu já trabalhei em casa, né? Já fui home office, eu trabalhava com artesanato, que acabei esquecendo de mencionar isso. Então, assim, eu entendo aquela mulher que trabalha em casa, eu entendo, né, por trabalhar fora, eu também entendo aquela que trabalha fora. Então, assim, um pouco da minha jornada, eu falo que é um resumo, né, das mulheres. Então, eu consigo entender cada uma delas dentro daquilo que eu faço, né? Que é organização e que eu gosto de chamar de organização de dentro para fora, que é uma organização que não acontece só quando a gente arruma o espaço físico, mas ela tá meio que, né, junto, né? Você vai organizando o espaço físico, vai organizando um pouquinho por dentro, e organiza por dentro, vai organizando por fora. E essa é a Ana Karina. Bem, que bela apresentação. Bom, e aqui, como eu falei, a gente vai criar uma linha do tempo, né? Então, você já deu boas bolas, digamos assim, né?
gente está gravando uma época de Copa do Mundo. Então, vou aproveitar esse gancho aqui. E eu quero te perguntar como era a sua vida antes da mentoria do Alto Sucesso. Caramba, antes da mentoria, eu era uma mulher, nossa, eu ia falar uma pessoa, mas olha só que forte, veio mulher. Acho que eu nunca me referi como mulher, mas a mentoria do Alto Sucesso mexeu demais, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas a Ana Karina antes era uma que contava muita historinha triste, sabe? Era muito vítima. Ai, eu sou uma divorciada. Ai, eu não tenho marido. Ai, as coisas caíram, né? A responsabilidade da casa caiu toda sobre as minhas costas. Então eu vivia contando historinha triste. E ao contar essas historinhas tristes, né, de me vitimizar, eu me sabotava, assim, sem perceber, eu me sabotava. E com isso, realmente, as historinhas tristes iam ficando cada vez mais tristes e mais pesadas, né? Porque eu queria sair, olha só que doido, né? Eu queria me organizar, mas eu não conseguia. Olha que louco. Uma personal organizer que não conseguia se organizar. Mas não é que as coisas físicas da minha casa não estavam organizadas, elas estavam. Mas dentro de mim, que aí entra, né, a minha organização de dentro para fora, eu sentia que realmente estava precisando de alguma coisa e eu não sabia, quer dizer, eu sabia e não sabia, sabe? Ficava uma coisa assim difícil de entender onde que estavam, o que passo que eu precisava dar, porque era tanta informação, eu tinha tanta informação, tanta ferramenta, tanto conteúdo, que eu me travava, eu não saía do lugar, né? E aí eu me sabotava contando historinha triste. De novo, ai, porque eu sou divorciada, ai, porque, né, é tudo muito difícil. Então, essa era a Ana Karina antes da mentoria. Pois bem, já vinha muito bem, mas não era muito bem, pelo contrário, né? Fazia muito mal para você isso, né? Completamente. E pegando esse ponto, quais eram os problemas que você tinha? Porque quando a gente está nesse contexto, né, e principalmente tendo muita capacidade, né, e essas histórias, né, quando elas atrapalham a gente com capacidade, às vezes quem vê de fora acha que é mais fácil. Mas eu digo que quem tem muita capacidade, quem tem muita habilidade, quem tem muitas certificações, experiência também, tem uma régua muito alta, né? Completamente. Então, enquanto você estava falando, nossa, veio assim uma retrospectiva assim na minha cabeça, porque um pouco antes do meu divórcio, eu já estava trabalhando com. Eu preciso voltar um pouquinho antes para poder contextualizar para quem estiver assistindo conseguir entender. Eu tinha meu marido e eu não tinha, vamos colocar assim, obrigação de trabalhar fora. Eu trabalhava porque eu queria, eu fazia o meu trabalho porque eu queria, porque eu tinha um marido que era provedor. E aí, mas eu sentia que as coisas na minha casa estavam precisando de uma ajuda financeira, estava tendo problemas, eu via que meu marido estava com problemas, eu precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Foi quando eu oficializei, né? Eu não vou voltar tanto tempo atrás, né? Mas enfim, oficializei o trabalho como personal organizer. E na época, meu marido falava assim: toda vez que eu falava, né, que eu ia fazer isso, ele falava assim: ai, senta que já já a vontade de trabalhar passa. Ele sempre vivia fazendo piadinha comigo. E aí, e é muito engraçado, porque apesar da minha formação em arquitetura e designer, e por eu ter, né, tentado trabalhar com isso, não fluía. E com a organização foi diferente. Para mim, assim, chegava final de semana que eu trabalhava, segunda-feira, para mim era muito prazeroso ter que trabalhar. Eu sempre gostei daquilo que eu estava fazendo.
E é muito engraçado que, assim, eu sempre tive a ideia de que eu não era uma pessoa organizada. Com a mentoria, descobri que não era bem assim. Mas, enfim, na minha cabeça, e o que o meu marido falava é que eu era bagunceira. Como você, bagunceira, vai organizar a casa de outras pessoas, né? E aí ficou essas historinhas. Mas eu fui trabalhando tudo, aí chegou no momento que teve o divórcio, e no momento do meu divórcio eu não consegui mais trabalhar com organização. Eu tinha que levar assistente junto. Antes do meu divórcio, né? Preciso falar isso. Eu era uma pessoa que trabalhava assim muito, né? Eu era referência, eu nunca precisei fazer uma propaganda, né? Divulgar nada em Instagram. Eu tinha as redes sociais, mas os meus clientes chegavam muito no boca a boca, né? Então eu chegava a ter 3, 4 mudanças ao mesmo tempo, tinha equipes, trabalhava com equipes. E quando eu me divorciei, foi uma coisa muito difícil, porque eu chegava nos atendimentos, eu olhava para o guarda-roupa, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer, e eu não conseguia, né? Eu precisava que a minha assistente me ajudasse, direcionando o que eu precisava fazer. Foi nesse momento que apareceu uma oportunidade de trabalhar como arquiteta numa construtora, e eu fiquei 1 ano, eu saí, né, do trabalho como personal organizer e fui trabalhar numa construtora. Porque eu precisava, inconscientemente, né, eu sentia que eu precisava ter alguém me direcionando. Um trabalho das 8 às 18, com um chefe. E nesse 1 ano, realmente foi um período que as coisas entraram nos eixos, né? Eu consegui me encontrar novamente, até que chegou um momento né, que não fazia mais sentido eu trabalhar na construtora, e eu voltei a trabalhar como personal organizer. Só que essa minha volta, ela foi muito difícil. Por quê? Porque as minhas assistentes já estavam no mercado, né, já estavam naquele andamento, né, de trabalho, e para mim era muito difícil voltar. Eu entrei em contato com os meus clientes, tudo, mas, sabe, demorou, foi muito lento. E aí eu comecei a trabalhar muito como assistente das minhas assistentes. E aí, em vez das coisas melhorarem, eu comecei a retroceder. Então, assim, eu não aparecia mais trabalho como para mim, né? Aparecia só trabalho como assistente. E aí aquilo lá fazia eu duvidar um pouco do meu trabalho. Será que realmente eu tenho competência, né? Por que as pessoas não estão? Por que meus antigos clientes não estão me contratando? E aí aquilo lá, né? Nossa, eu tinha conteúdo, eu sabia fazer. As donas dos projetos, né, vinham me consultar o que eu achava, o que eu faço, né? O que eu faço aqui, o que eu faço ali. E eu não conseguia perceber a minha capacidade, eu só conseguia enxergar aonde eu estava errando, aonde que está falhando, né? Era esse ponto que eu não conseguia enxergar, sabe? O meu potencial, as coisas que eu conseguia fazer, eu só conseguia me enxergar realmente como uma assistente. Léo, eu perdi completamente a pergunta. Não, tá perfeito, porque tá dentro do contexto que o autossucesso tem 3 pilares básicos, né? Que é a autoliderança, relacionamentos e vendas. E a pergunta foi quais problemas você tinha Tá. na mentoria. Então tá muito alinhado. Então foi isso. E aí eu não conseguia, né, me encaixar. E é muito engraçado que eu acho que eu nunca verbalizei isso, e eu falei assim, não, hoje eu vou precisar verbalizar isso pro Léo. Quando entrou a mentoria, né, mentoria do autossucesso, porque assim, tudo, e aí depois, né, quando voltou, né, quando eu voltei a trabalhar com organização, o meu foco era ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso, né, era só essa imagem que tinha. E aí é curso, é mentoria, eu gastei assim,
tudo que eu tinha, o que eu não tinha, e eu falava assim: você é minha última esperança. Quando aparecia os cursos, as mentorias, eu falava: você é minha última chance. Né? Eu assim, colocava todas as minhas moedas ali, aquilo que eu não tinha, da esperança de que aquilo fosse resolver o meu problema. Através das coisas que você estava comprando, né? Através daquilo que eu estava comprando. E a mentoria do autossucesso não foi diferente. Então, quando veio a mentoria do autossucesso, o que veio na minha mente? De novo, é a minha última. Só que eu não pensava nisso, a maneira com que eu entrei pensando nisso era: quanto eu vou ganhar financeiramente fazendo a mentoria do autossucesso? Era isso que eu estava buscando. Não, ele vai me dar um resultado financeiro. Tanto é que eu perguntei para você, Léo, quantas pessoas tiveram sucesso? Porque a palavra sucesso para mim estava relacionado com valor financeiro, né? Com valor 50 mil, é 100 mil, é 1 milhão, né? Estava ligada a isso. E eu queria essa resposta. Eu queria que o Leonardo falasse: olha, quem participou da mentoria do autossucesso ganhou milhares, entendeu? Tipo igual quando a gente vê essas propagandas ali, ganhe 6 dígitos, né, em 7 dias. Nossa, eu queria isso, queria essa resposta. E a resposta que o Leonardo me falou foi: você quer saber de verdade? Quantas pessoas, né, alcançaram o autossucesso? Todas. E aí aquilo lá, assim, pirou, assim, minha cabeça. Acho que eu nunca falei isso para você. Mas, assim, fez um bug, porque, como assim, né? Todo mundo chegou no sucesso. Então, todo mundo ficou rico? Todo mundo ficou milionário? Então, era essa a minha expectativa. E ao longo do processo, eu disse... Sem te cortar, que eu acho que é importante falar. E porque, ainda mais aqui que a gente está num compromisso com uma verdade maior que vai além da gente, como a gente sempre fez em todas as sessões. E o que eu te prometi? Você não prometeu nada. Fala qual que foi a minha promessa maravilhosa para você fechar. Falou assim: não prometo nada. Né? Foi exatamente isso. E foi um nada que eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo que eu precisava, sabe? E assim, o que eu ganhei, dinheiro no mundo não paga. Dinheiro no mundo não paga. Então, assim, aquilo que eu entrei achando que eu fosse, né, fazer 6 dígitos, né, em pouco tempo, ainda não estou fazendo, mas ainda, mas está próximo. É muito superior, porque se eu não, o que eu ganhei é o que é a base para me sustentar daqui, né, de quando começou a mentoria, né, nessa nova jornada de quem é a Ana Karina, né? Então, assim, eu fiquei surpresa, eu jamais imaginava isso, né? Mas o que eu ganhei, não tem dinheiro no mundo que pague. Nossa, Essa que é a verdade. que maravilhoso. E eu ia te perguntar assim, como é que você, olha que interessante, dos seus problemas, como é que você se sentia? Mas é interessante, né? Porque o roteiro que a gente segue, às vezes é para jogar fora. Porque o autossucesso é a vida e é o contexto. Então, a sua mentoria é o seu contexto, né? E quem acha que a gente vai falar, vai seguir tal coisa, aqui não é sobre isso, está no lugar errado. Então, a pergunta para seguir só essa linha do tempo, e a gente pode voltar num outro momento, né? Porque a gente vai falar dos 3 pilares do autossucesso. Como você me conheceu? Eu pergunto isso para todo mundo porque é sobre realidade, né? O autossucesso. Então, como você me conheceu? Eu conheci o Leonardo numa mentoria que também foi foi a última, não, essa é a última.
de uma mentoria, né? E tinha um exercício que era para fazer um networking. E durante a aula eu já pensei, falei, tem que ser o Leonardo. E eu não me lembro se foi você que entrou em contato primeiro. Acho que foi você. Foi porque depois eu fiquei assim, nossa, ele entrou em contato comigo, eu já ia falar com ele. Olha só, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E tanto é que nesse exercício foi a única pessoa que eu fiz networking. Eu não fiz com networking com mais ninguém. E era muito engraçado, porque assim, foram 6 meses, né, de mentoria. Na mentoria de negócios que a gente participou junto, né? Uma mentoria de negócios, exatamente. Muito boa, por sinal. Mas que tinha muito conteúdo, agregou, com certeza, super agregou, mas não me tirou do lugar. Né? Eu não sentia que eu desenvolvia, eu só sentia que eu estava ali patinando. Né? E aí veio o Leonardo com a mentoria. Aí aparece o Leonardo. Apresentou, né, de uma forma despretensiosa, falando o que ele fazia, e aí aquilo lá, né, virou a chavinha. Falei, epa, quem sabe é aqui que eu vou tirar o meu 6 em 7. Porque até para contextualizar para quem está assistindo, era uma troca de network para a gente falar dos nossos negócios, né? E ver se tinha alguma sinergia. Esse exercício era para ver se tinha alguma sinergia para um apoiar o outro, até com indicações. Então não tinha uma pretensão, como você bem trouxe, de vender para o outro. Pelo contrário, era um apresentar um negócio para o outro. E nessa troca, a próxima pergunta aqui é mais ou menos assim: como você se sentiu, ou o que você, na nossa troca, fez com que você percebesse que a mentoria do Auto Sucesso era para você? Ó, agora vai entrar as coisas do, né, as coisas do universo, né, do além, vamos colocar assim. Aí nós fizemos, né, essa troca, esse network? Essa troca, né, essa reunião, tudo. E eu saí para viajar. Eu saí para viajar e aí apareceu uma placa assim: Deus é bom o tempo todo. Acho que foi isso, né? Deus é bom o tempo todo. Foi. E teve mais alguma outra vez que eu encontrei essa placa. E eu perguntava para Deus, né? Eu conversava muito assim. Primeiro que eu duvidava assim, eu sempre me questionei assim, né? O que é ter fé, né? Será que Deus está me ouvindo? Sempre tive essas perguntas. E aí, o dia que eu viajei e vi essa placa num lugar aleatório, lembrei. Primeiro tava eu fui viajar para pescar, porque senão a pessoa também não vai entender, né? E aí lá nessa pousadinha tinha Deus é bom o tempo todo. E aí eu fui numa padaria, nada a ver, na cidade, né? Tipo, 4 horas da manhã, não tinha ninguém, aquela padaria vazia, sabe aquela padaria pequenininha de cidade pequena? Aí uma placa também, Deus é bom o tempo todo. E o Leonardo, a reunião já tinha acontecido, o Léo tinha mandado alguns depoimentos para eu dar uma olhada, para eu conhecer, né, o que as pessoas falavam. Eu não olhei. E aí, depois disso, eu assisti um dos vídeos, e a pessoa também estava falando sobre isso, que ela entrou, né, pensando numa coisa, e aí mudou, porque atingiu outros pilares, e aí aquilo lá fez sentido para mim. Eu mandei uma mensagem para o Léo, falei, Léo, nossa, eu assisti, que bacana. E aí a gente começou de novo uma conversa, né? Tinha ficado uma semana sem se falar, eu procrastinando, depois eu assisto, agora não. Aí veio essas mensagens, aí veio o vídeo, o Léo, né? Começamos a conversar. E aí eu tava, quando eu voltei de viagem, meu namorado não mora na mesma cidade que eu tava na casa do meu namorado.
E aí eu tava assim, eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava lavando roupa e na casa dele, e aí eu fiquei pensando, mas se o Léo me desse uma mentoria, né, assim, uma sessão para eu entender como que funciona, para ver se faz sentido. E aí o que aconteceu? Leonardo me manda uma mensagem. A gente tem que Ô, tomar cuidado Ana, que a gente mantém em mente que tem de acontecer, viu? então, Aninha, ó, seguinte, né? Eu tava aqui, né? Não sei, eu senti, tal, e aí veio essa, aí eu ficava assim, meu Deus, será mesmo, né? E eu ainda assim duvidando, né? Duvidando, relutei muito em aceitar. Olha só que louco, né? Eu recebi de presente ainda relutando em aceitar. E aí, depois de muito custo, acabamos fazendo. Não, e antes de fechar, né, propriamente a mentoria, eu ainda pedi mais. Ai, né, eu precisava conversar com mais alguém que estava fazendo para ver se estava gostando, porque ainda assim, né, tipo, preciso ver para crer, né? Mas eu acabei. Aí o Léo me passou mais dois contatos, né, de duas pessoas que estavam fazendo, mas eu acabei não falando com elas, porque eu falei assim: não, eu preciso confiar que Deus realmente está mostrando o caminho para mim. Foi muito louco, assim, porque depois disso eu comecei a aceitar mais que realmente Deus falava comigo. Até então eu sempre duvidava, eu achava que era coisa da minha cabeça, não, é coincidência, é coincidência. Mas aí depois disso eu falei assim, não, ele tá falando comigo e eu preciso aprender a ouvir. E aí depois que eu fechei a mentoria, tudo, aí sim eu falei com as meninas dos contatos. Eu acho que depois de uma ou duas sessões que aí eu falei com as meninas e falei, Foi eu queria falar. A Mayra e a Karen, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, porque o caminho na mentoria do autossucesso, para um homem e para a mulher, são caminhos diferentes, né? A mulher é mais o que eu chamo do beijo do Espírito Santo, né? Que é o caminho de tirar a pressão, já que você trouxe um contexto mais espiritual. Então, quem está assistindo faz sentido ouvir isso. E o caminho do homem é um caminho mais da lógica, por incrível que pareça, o caminho da dor. Os homens, se estiverem assistindo, nosso caminho é mais nesse sentido. Porque as mulheres vêm muito pressionadas, né? Vocês, principalmente quando a gente falou da régua, né? E você trouxe bastante desse contexto, né? Então, para dar esse ponto. Mas o que te fez ter certeza, porque você trouxe, isso é muito legal, eu gosto de trazer a realidade como ela é, né? Não foi uma propaganda, que poderia ser, não tem nada de errado sobre isso. Você teve um processo de muita dúvida para decidir por você fazer mentoria. Porque eu brinquei, mas é verdade. Na nossa troca que eu te dei a sessão, né, sessão estratégica para ver se fazia sentido para você a mentoria, para você poder decidir, né? Porque quando você me perguntou, mas Léo, quantos fazem a mentoria tem resultado, né? Tem sucesso? Eu falei, você está preparada para a verdade? Aí você, tô. Eu falei, todas as pessoas. Mas por quê? Porque a mentoria do alto sucesso não é para qualquer pessoa. Mas então é segregada? Se quiser chamar assim, pode, porque para fazer o alto sucesso, a pessoa tem que decidir por ela. Eu, como mentor, vou ajustar a bússola da jornada, mas quem percorre a jornada são vocês. Por isso que minha promessa foi, depois de explicar os 3 pilares de autoliderança, relacionamentos e vendas, depois de tudo isso, falar, olha lá, vê o resultado, mas não é igual o McDonald's, você pede pelo número. Um tem 3 empresas, aumentou, outro faturou não sei o quê, a outra pessoa está melhor nos relacionamentos, as mulheres estão, algumas dizem que estão mais próximas de Deus. E aí eu viro para você e falo assim, mas sabe o que eu prometo de verdade, Aline? Vai ser o quê? Eu nada. Eu não posso te prometer nada. Então, nesse ponto é onde tem que ter a decisão do mentorando. Porque a jornada foi sua.
né? E aí, depois disso, como o que te fez decidir? Porque é como se eu fizesse o oposto de vender para você. Olha que eu sou um cara de vendas e fiz o oposto de vender. É, E o que te fez fez sim. decidir? Ó, na verdade, eu acho que foram tantos sinais, né, visíveis, né? Deus é bom o tempo todo, que eu decidi dar, sabe, o passo da fé. Foi a única explicação assim que eu consigo dar. Não foi nada lógico. Ai, foi racional, foi pensado. Não. Se fosse racional e pensado, eu teria falado não. Porque, mais uma vez, financeiramente eu não estava bem suficiente E estava para passando em um monte de cursos e mentorias, né, que você falou. exatamente, que eu ainda estou pagando. E um monte de dívidas e contas e a casa e o trabalho, sabe, difícil, porque eu estava 100% do trabalho trabalhando como assistente, então eu não tenho nenhuma previsibilidade e, e aí aquilo lá, assim, racionalmente eu não tinha como falar sim, né? Mas eu senti dentro de mim que eu precisava dar esse passo da fé, né? Eu falo, cara, teve tantos sinais. Ai, eu fechei o olho e fui, né? Deixa eu ver se aqui tem um degrau para passar, né? Um piso, uma pedra, e foi. E eu só fui, né? Eu só fui. Não tem outra explicação. Foi um passo da fé mesmo. Entendi. E como a gente está falando de realidade, aí você deu esse passo da fé, que a pergunta seria como você se sentiu pronta, e você disse que o pronto foi a passo da fé. Então não tem lógica nem a pergunta aqui. E como foi depois que você entrou na mentoria? Porque olha só, se você deu um passo de fé, com certeza tinha muito medo. E você estava muito preso em querer ter resultados. Sim, E aí você encontra um mentor que não te promete nada. Então, como é que foi entrar na mentoria e começar a mentoria? Porque eu, como mentor, eu não sou amigo de vocês da mentoria. Eu não estou para passar a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário. Estou para apoiar dentro dos 3 pilares, né? Dentro do contexto, claro, de cada mentorando. E aí eu quero que você seja exatamente do jeito que você está sendo. Como foi fazer a mentoria? Porque as pessoas têm essas falsas ilusões de comprar as coisas prontas. E a mentoria do auto-sucesso não tem nada disso. É sobre lapidação puramente. exatamente. Foi pura lapidação. Tanto é que as primeiras sessões, para mim, foi muito frustrante. Eu falava, meu Deus, cadê o retorno disso? Cadê, né? Mas eu fui confiando, fui fazendo, e era muito engraçado, assim, que a mentoria, ela não tinha um roteiro, né? A gente, para cada um, com certeza, a mentoria funciona de uma forma, mas antes de iniciar a sessão, o Léo e eu, a gente fazia uma oração pedindo para que a verdade, com V maiúsculo, realmente se apresentasse. E todas as vezes que eu iniciava assim, a minha semana foi, ou aconteceu alguma coisa assim, é, era motivo para que acontecesse uma mentoria que hoje olhando para trás eu consigo enxergar, né, aonde levou. Mas assim, o começo foi muito frustrante porque eu não conseguia enxergar isso, né? E o que é mais assim que eu achei muito interessante onde eu pensava que não fosse acontecer, onde as coisas não fossem fluir. Nossa, mas o que isso tem a ver com a mentoria? E tinha muito a ver, né? Falava muito sobre mim. É, e bom, e aí cada vez mais eu fui me fortalecendo em tudo isso. Nossa, eu não sei.
Às vezes dá a impressão que está fugindo, né? Mas eu estou deixando fluir aquilo que está. É um contexto, então é extremamente dentro do seu contexto. E olha que interessante, como que você se sentia? E eu quero que você pegar bem esse ponto, porque a ilusão do resultado, quando ele não vem de dentro para fora, e às vezes é só superficial, de você cumprir uma tarefa e ter um ganho, é o que a gente aprende na maioria das vezes na vida. E aí você tá lá nas primeiras sessões e não tá vendo essa 1 mais 1 dá 2, vamos chamar assim, né? Porque hoje a gente vai conseguir ver a lógica que estava por trás dessa não lógica de desenvolvimento. Porque a gente está falando de crenças, a gente está falando de paradigmas mentais, paradoxos mentais, coisas muito profundas que às vezes atrapalham um contexto, mas que não é percebido, né? Porque a gente acredita que o que sai do nosso comportamento é o que tem dentro, mas muitas vezes sai das coisas que a gente nem sabe inconscientemente, né? Então, como é que você se sentia assim nas primeiras sessões, além do que você trouxe? Porque é muito desafiador para uma pessoa que está muito preocupada com o resultado, está passando numa mentoria nas primeiras sessões, parece que não tem lógica, como você trouxe aqui, para ser fidedigno o que você está dizendo, mas quando entrava na sessão, essa não lógica tinha lógica para te apoiar. Então, mas como é que você se sentia assim nas primeiras sessões? Era meio frustrante, né? Porque, na verdade, o que eu imaginava é que eu fosse entrar na sessão e que o Léo fosse falar assim: ó, a gente vai abordar, sei lá, essa parte, essa, vamos, né, dar uma tarefa, você vai fazer isso. Que eu imaginava que isso fosse trazer o meu autossucesso. Eu fosse ter um passo a passo, né? Ó, primeiro você faz isso, segundo faz aquilo, entendeu? 1, 2, 3, 4, né? Vamos fazer um tique, feito ou sucesso. E já na primeira sessão, sabe do que foi falado? Do meu divórcio. E aí, nossa, eu lembro que nossa, eu ficava agoniada. Ele pegava uma moedinha, você quer uma esmolinha? Quer essa moedinha, né? Gente, era muito triste olhar ele me apontando a moedinha assim para mim. Então, assim, eu ficava assim, eu não vou ter um passo a passo? Ele está falando do meu divórcio, né? De como eu enxergo tudo isso, né? Não vai ter assim, ó, procure 5 clientes, fale isso e aquilo. Não tinha. Prospecte dessa forma. Né? Cobre X reais, né? Faça tal propaganda, tal promoção. Não teve isso. De tal coisa. Né? Ele só me mostrava uma moedinha. Você quer esmola? Quer esmola? Então, assim, foi muito. As primeiras foi muito frustrante, né? Cara, o que isso tem a ver com autossucesso? Porque ainda nas primeiras sessões, na minha mente, ainda estava focado autossucesso financeiro, mas assim, não é que financeiro hoje, como eu vejo, né? Mas financeiro em espécie, é 50 reais, é 100 reais, é 1.000 reais, é 1 milhão. Para mim era isso. Como que eu vou fazer para alcançar, né? Os meus 50 mil, 100 mil, 200 mil, entendeu? Então era muito frustrante, muito. E quais dificuldades práticas que você tinha de uma sessão para outra nesse comecinho? Nossa, dificuldade. Teve, né? Não, eu tive, é que assim, é que hoje eu falo assim, eu fico tão focada nas coisas boas, né, que eu não consigo nem me ater, assim, nas Olha dificuldades. só que maravilhoso, né? Porque antes era só história triste, né? Só. Agora a mente, porque você se tornou, né? Como é de dentro para fora, é legal você falar isso, porque isso é um baita de um resultado. Exatamente. E é muito engraçado que a hora que eu vou contar a historinha triste, né, eu já não vejo como historinha triste. Eu estou contando o que aconteceu, um fato que aconteceu. Né? Então, assim, até cheguei a contar, até
né? Teve uma historinha triste. Eu falei, Léo, ó, só que essa não é uma historinha, é uma história triste, mas não é triste, né? Com o sentido que eu contava antes. Foi um fato que aconteceu de uma eventualidade que não foi tão agradável, que me abalou emocionalmente, mas que, assim, abalou, mas não acabou com o meu dia, não acabou com a minha semana. Aí eu consegui olhar para isso e dar risada, né? E sendo que antes eu ia, ai, por quê? Olha só, pobre coitada de mim, né? Ficaria recontando essa história para tanta gente. Hoje eu conto como uma piada, olha que coisa engraçada que aconteceu. Então eu consigo enxergar até as dificuldades numa coisa assim. Isso foi necessário para eu chegar aqui onde eu estou. Então é difícil falar assim quais as dificuldades que eu tive, porque mudou tanto a chave aqui na minha cabeça que eu olho para trás e falo assim, ah, mas isso foi dificuldade? Né? Foi parte do meu processo. É só assim que eu consigo enxergar agora. Então é difícil falar assim para você, ai, qual dificuldade que eu tive? Eu tive, assim, muita procrastinação, evitava, né, entrar em contato com o cliente, porque eu ficava inventando historinha na minha cabeça. A única coisa, assim, mais que eu consigo lembrar, sabe, às vezes de procrastinar, de fazer coisas que eu precisava fazer, e isso que eu estou falando de entrar em contato com clientes tem a ver com a outra mentoria, né, que às vezes tinha exercício lá, ou propostas, e aí eu me contando historinha, mas que depois, com a mentoria, tudo mudou. E vamos lá. Como tudo mudou, eu vou pegar o gancho já para te perguntar se tudo mudou, qual foi o primeiro resultado assim que você tocou do seu autossucesso? Porque no começo a mente ficou perdida. Aonde isso vai me levar? Como você trouxe das primeiras sessões. E o resultado aqui é o que vem para você verdadeiramente, porque aqui é o seu contexto, né? A mentoria do autossucesso individual, ela é embasada no contexto do empreendedor, né? Porque geralmente são empreendedores que fazem, né? Ou profissionais que têm muita essa parte de intraempreender, né? Foram raros as pessoas que fizeram que eram CLTs, né? Porque tem que ter esse espírito mais de desbravador, né? Ou desbravadora, né? Que depois causa dora, aí causa um monte de dor e a gente tem que trabalhar essas dores. Mas no começo a gente ficou trabalhando essas, vamos chamar de dores. Mas quando você viu o seu resultado, qual foi o seu primeiro resultado? Eu falo que teve dois que eu acho que é o que são mais bom. Não, três, né? Uma micro vitória. Foi quando eu consegui entrar em contato com o cliente, né? Mandar mensagens, né? Porque eu sempre ficava contando uma historinha que o cliente não ia gostar de que eu entrasse em contato. E aí eu peguei, resgatei antigos clientes e mandei, oi, tudo bem? Nossa, tô aqui e tal. Mandei uma mensagem, alguns responderam, outros não. E é muito engraçado assim que eu não me senti mal pelos clientes não responderem, ou os que responderam falando não, obrigado, né? Não tá... Antigamente eu ia me sentir mal com essas respostas, e dessa vez não. Então, essa foi a primeira micro, né? A segunda grande vitória, que aí eu já considero grande vitória, foi essa história, né, que eu contei dessa eventualidade, que, enfim, eu tive um problema com o meu carro, que ele não parava de buzinar na rua. Ai, que ódio, né? E 8 horas da manhã num bairro super de gente idosa e o carro buzinando sozinho. Eu acho que eu preciso contextualizar, senão as pessoas não vão entender. Meu carro estava sem buzina, né? Deixa, se você quiser deixar no inconsciente das pessoas, porque é sua vitória, então pode dizer. O carro estava sem, a buzina não estava funcionando, e aí, de repente, ele começou a buzinar do nada, né? Num bairro
sabe, de gente idosa e só tinha gente me xingando. Ah, que você tá buzinando, não sei o quê. Enfim, foi bem tenso para mim, que eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que você não me enxerga no meu trabalho, né? Eu entro muda, saio calada, eu gosto de muita discrição no meu trabalho, eu sou muito discreta, eu sou muito expansiva, comunicativa, né? Hoje eu me aceito, né? Vejo isso como uma qualidade que antes eu nunca falei, né? Nossa, eu sou expansiva, eu sou comunicativa. Hoje eu consigo reconhecer, essa que é a palavra. Hoje eu me reconheço, né? Mas eu não me reconhecia. E aí, com essa questão da buzina, você imagina uma pessoa super discreta, com todo mundo olhando, xingando, gritando, porque as pessoas acham que está buzinando para ela, né? E aí hoje eu consigo olhar e rir, mas eu falo, aí o Léo até brincou, falou assim, era Deus mandando, olha aqui. E aí, bom, essa foi uma grande vitória, né? Consegui contar essa historinha triste que no dia foi terrível para mim, mas eu consegui contar de uma maneira engraçada e rir da situação. E a outra que, assim, essa foi fantástica. Uma cliente entrou em contato comigo e aqui na minha região, as profissionais têm... É como se fosse um acordo da gente cobrar por diárias, né? E eu não acho que é legal, né? E aí eu falei assim, não, no começo eu não cobrava por diárias, eu cobrava projeto, eu fazia visita técnica. Por que que eu vou ter que me igualar e ficar oferecendo? Porque o trabalho não sai do mesmo jeito, você tem que se enquadrar ali naquela quantidade de diárias, você não consegue oferecer um trabalho legal. E aí eu falei, não, vou voltar a fazer o que eu fazia, como eu fazia, né? Agora com mais experiência, né? E aí uma cliente entrou em contato, eu fiz uma visita técnica, fui lá pessoalmente conversar com a cliente, e aí passei 3 valores para ela. Um valor que seria o que eu cobraria se fosse trabalhar por diárias, um valor intermediário e um valor de um projeto top que eu, assim, a hora que eu olhava aquilo lá, eu falava, não, eu não vou cobrar isso, não, 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 não. Aí eu me inconsciente, assim, né, eu falo, Deus falava assim, não, você vai cobrar sim, você vai cobrar, e aí eu falei, então tá, então eu vou. E a cliente acabou fechando. Ela não fechou o valor top, né? Porque não fazia sentido para ela o conteúdo, né? Eu acho que é importante dizer isso. Não fazia sentido para ela o conteúdo, porque tinha algumas coisas ali que realmente no contexto dela não encaixaria. Mas ela não fechou o mais barato. Ela fechou o intermediário. E o intermediário, o valor é muito superior ao valor das diárias que eu levaria para organizar. Sabe o que é mais E bonito de ouvir? Perdão, continua. E? não, eu assim, e é engraçado assim que as minhas colegas debatendo o valor que nós precisamos abaixar de novo esse preço, porque a gente não está conseguindo fechar. E olha só que interessante, né? É, eu não diminuí o valor, né? O valor, eu cobrei um valor cheio, superior ao cobrado, e a cliente ainda assim fechou. E é legal ver você narrando essa história, né? E como a gente está aqui com o compromisso da verdade, eu só vou te falar isso, né? Não vou abrir a sessão, né? Mas você falava assim, não, eu não vou conseguir precificar mais. Aqui na minha região é esse valor e acabou. Não tem como, né? Por isso que o autossucesso, autoliderança, seus relacionamentos e, consequentemente, vendas. A não lógica lá do começo tinha tudo a ver para você estar nesse contexto, cobrando e não cobrando
gerando valor. Lembra aquela sessão que nós falamos de geração de valor? Sim. E naquele momento da lapidação, na sua mente era impossível. Mas você fala, mas Léo, como é que eu vou cobrar mais caro? Como é que eu vou fazer isso? Porque aqui, ali. Eu falei, mas não existe concorrente. Como não existe, Léo? Eu falei, não existe. Olha o valor que você tem, olha isso. E aí foi saindo essa Ana Karina, né? E ela se tornando a sua versão da essência que estava lá, apagada. E aí começou a voltar a luz. Inclusive num negócio chamado negociação e precificação. Porque às vezes na mentoria, dizer os assuntos que a gente coloca não faz sentido para o contexto. O que adiantaria eu te dar uma aula de como agregar valor, como precificar? E você fez tudo isso. Não, e o mais legal é que não teve assim, olha, o seu valor é X e você tem que cobrar isso, e aí se você fizer tal. Não teve isso, não. A gente nunca falou em números. Falamos em valorização, mas nunca falamos em números. Nunca. E eu acho tão mágico, né? Que não é mágico, né? É divino. Saiu uma Ana Karina tão segura daqui de dentro que eu me olho e não me reconheço. As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você mudou o cabelo, nossa, como você tá bonita, nossa, nossa. As pessoas não me reconhecem mais, né? Assim, tanto que mudou, né? O tanto que mudou. A Ana Karina é a mesma. Não é a mesma. O alto sucesso mudou, não é mais a mesma. Então. E é muito legal porque é como se não tivesse palavras para explicar, né? Porque na autoliderança tem autoestima, tem autoconfiança, poder de decisão, autorrespeito, perdão, auto-perdão e muitas coisas mais, né? Só que falar de conteúdo sem lapidar isso de dentro para fora ficaria a tarefa de autoconfiança, né? Então, o mais valoroso, né, é ver você explicando isso dessa forma verdadeiramente sua. Porque, pegando nesse pilar da autoliderança, que você vê que teve mais resultados para você? Da sua autoliderança, nesse pilar da autoliderança. Bom, o primeiro grande foi justamente esse, né? De tomar posse do meu lugar, né? Daquele lugar que eu já não me encaixava mais, né? Que eu não conseguia me ver ali como uma profissional que sabe daquilo que está fazendo, sabe? Que tem propriedade daquilo que fala. Eu acho que o primeiro é esse. O segundo é entender aonde que está tudo bem. Eu posso continuar trabalhando sim como assistente, só que não é mais como assistente como era antes, né? Eu sinto que às vezes eu preciso estar num projeto como assistente e tem hora que eu recuo e falo, não, aqui não é para eu estar como assistente. E quando eu estou com assistente, como assistente, não é uma assistente submissa como era antes, uma submissão no sentido de me diminuir, eu não sei, eu sei menos, por isso que eu estou aqui. Não, eu estou no lugar de assistente para dar uma assistência, para dar um apoio para a provedora do projeto, né? Então eu sou um apoio ali, eu não sou alguém que está executando, só simplesmente uma mão de obra executora. Não, eu estou dando ali um apoio mesmo, né? Então sabe assim, mesmo como assistente, eu chego segura para fazer as coisas.
Outros pontos que mudaram, né? Porque não foi só no profissional, foi no pessoal também. Que eu já fazia 6 meses que eu não cuidava mais da minha saúde direito, não ia para a academia com frequência, né? Fazer uma musculação. Eu tinha me abandonado completamente. Eu olhava tudo, mas eu não me olhava. E aí isso daí também mudou, porque eu comecei a me olhar de uma forma mais carinhosa, né? Mais gentil, né? E aí, assim, um ponto que também eu vejo assim como grande mudança foi que eu nunca tive controle sobre açúcar, sobre doce. E hoje eu consigo sim olhar para o açúcar, para o doce, e não comer. Eu não sentir aquela vontade absurda de ir lá e devorar. Lembrando que a Ana Karina de antes era uma pessoa que não conseguia ter esse controle. Se fosse de um evento assim de final de semana, de comilança, chegava na semana seguinte, eu não tinha autocontrole. Eu entrava em processos que parecia que estava com abstinência, sabe? Eu ficava louca. E agora eu consigo fazer com calma, com tranquilidade, né? No final de semana eu comi doce, na segunda-feira eu voltei para o meu ritmo com calma, né? Fazendo a musculação com gentileza, não com obrigação. Ai, não dá para explicar, Léo, mas é Mas você assim. explicou fenomenal, porque É, esse é todo o pilar da autoliderança. e é muito legal, assim, como eu estou falando, o autossucesso, ele não mudou somente a parte do meu profissional, mas o profissional, o pessoal, o meu relacionamento com Deus, né? Que eu sempre busquei isso, a questão de ter fé, a questão, né, de confiar naquilo que no alto, sabe? Então, nossa, enfim. Porque eu ia perguntar desse pilar do relacionamento, né? Porque quando eu falo de relacionamentos, no autossucesso é totalmente diferente, né? Primeiro, algo maior, dependendo da fé da pessoa, ou se nunca teve ninguém sem fé, né? Sempre teve alguém com fé. Mas se um dia tiver alguém que não tenha fé, é um propósito maior. E no seu caso, tinha fé, então Deus, você e o outro. E aí, quando a gente começa a melhorar a nossa autoliderança, naturalmente muda os nossos relacionamentos. Então você já trouxe algo que é do alto. Mas e no relacionamento entre as pessoas? Como é que é? Primeiro assim, você trouxe um relacionamento que é muito mais profundo, né? Alto e você, porque esse autorrespeito que você trouxe agora é a autoliderança totalmente com respeito, que é o relacionamento entre você. Essa questão dos relacionamentos mudou muito, porque os meus filhos moram comigo, mas também tem livre acesso à casa do pai, então não tem aquela coisa, né, final de semana aqui, final de semana lá, não, é bem tranquilo. Mas, apesar de tudo, né, deles estarem aqui durante a semana, na maior parte das vezes comigo, eu sempre senti que faltava alguma coisa, né? Que eu não me dava 100% com eles, né? Tempo de atenção, tempo de cuidado. E depois da mentoria, eu percebo que nós temos ficado mais tempo em contato, sabe? Mudou muito, 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 principalmente com os meus filhos, porque quando você é divorciada e você tem um outro relacionamento, eu acabo indo, né, passar o final de semana mais na casa, né, do meu namorado. Então, você acaba, não é que esquece do filho, não é isso, mas eles também sentem que a mãe está, entre aspas, mais ausente.
E aí, depois da questão, né, da mentoria do autossucesso, eu percebi que houve um equilíbrio muito maior, né, com os meus filhos, com o meu namorado e, por incrível que pareça, o perdão com o meu ex-marido. Então, eu consigo olhar para ele sem aquele ódio mortal que eu tinha, né? Consigo, enfim, ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio aqui na minha vida, né? Conversar com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, de uma maneira tranquila, que antes sempre tinha algumas, né? Briguinhas, não brigas, mas assim, alguns tipos de desentendimento, de não aceitar como elas pensam, enfim. E aí não é que os problemas acabaram, mas eu consigo enxergar de uma maneira com que não me afeta, assim, é tranquilo, né? Não faço mais aquela tempestade em copo d'água, igual as pessoas costumam falar. Não tem mais isso. Eu vejo o que de fato é, aceito, né? Sem esperar que mude, porque é aquilo lá, e continuo dando o meu melhor. E aí, geralmente, abre o potencial de vendas. Porque quando a gente está muito conectado com tudo isso que você falou, né? E essa lógica lá do começo, que não tem lógica nenhuma, começa a entrar no mundo da lógica profissional, né? Como você já trouxe esses resultados profissionais de postura, de autoconfiança, de autoliderança, de coordenação, de assistência, né? Eu tenho algumas formações também na parte de gestão, liderança, né? E algumas coisas mais nesses contextos aí de MBA e tudo mais. Você trouxe muito essa parte de pipeline de liderança, né? Saber onde está a sua posição e respeitar essa posição, servir no contexto, né? E, e como foi essa parte de vendas? Que para você no começo era um martírio. Era mesmo. Hoje, hoje fica mais tranquilo, né? Não vou falar que assim, eu não tenho mais dificuldade. Não, eu ainda tenho, né? Eu ainda me deparo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer isso, é para o seu bem, né? Então, assim, mas antes eu ia continuar não fazendo. E hoje eu faço, né? Faço pouco, mas eu faço. E é aquela coisa assim que você tem que continuar, né? Insistindo, 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 porque não dá para você ficar, sabe, só passando a mão na cabeça. Ah, você não quer fazer? Ah, então tá bom, então não faz. Não, não dá. Porque se você continuar não fazendo, você vai continuar. Se eu não continuo, se eu não fizer, eu não vou ter resultado. E eu quero resultado, eu decidi que eu quero resultado. E aí eu vou continuar fazendo, mesmo doendo. Porque na academia é a mesma coisa, né? Você aumenta o peso, fica difícil, mas chega uma hora que vai ficar leve, e aí você vai aumentar o peso. É igual joguinho de videogame, que vai passando as fases, vai ficando difícil, né? Mas uma hora vai ficar fácil. Então, assim, não é fácil, mas eu continuo insistindo. Eu continuo insistindo. Parece um auto sucesso, né? É simples, mas não é porque é simples, é fácil, né? Exatamente. Mas é muito bom. E Ana Karina, que uma jornada, né? E eu queria te perguntar algo nesse sentido. O que você acredita que o autossucesso traz para que você possa seguir sua jornada? Porque o que acontece muitas vezes é uma dependência, né? E o autossucesso não é sobre dependência. É Não. sobre se permitir lapidar dentro do contexto que você está vivendo. Por isso que o que você trouxe agora no final é maravilhoso. Porque tem alguns mentorandos que continuam a sua jornada, fazem 2, 3, né, o que for.
Mas como é que você se sente olhando para sua jornada do seu auto-sucesso? Que eu acho que o mais bonito é quando você começou falando assim, que lá no começo você não entendia nada, né? Mas como isso vai me ajudar? E como é hoje olhar para trás, como a gente brincava da máquina do tempo, né? Como é hoje você olhar para trás e imagina você, e aí eu quero colocar, me veio outra questão aqui, como que é, o que que você falaria para Ana Karina lá atrás? Porque de repente alguém que possa estar vendo agora pode estar no seu momento lá de trás, né? E o que que você falaria para ela sobre o autossucesso? Léo, enquanto você falava, fazia pergunta, eu conseguia ver aqui na minha frente três Ana Karina, que você sempre falava, né? A criança, a adolescente e a mulher ferida. Então, as três estavam aqui olhando para mim. Que bonito. E a mentoria do autossucesso, né? Você tinha perguntado alguma coisa nesse Pede no sentido. seu coração, nem se preocupa. Eu sinto que ela me trouxe base, ela me trouxe estrutura, ela não trouxe resposta, mas ela me trouxe a base, né? É, e o que eu falaria para Ana Karina lá do começo é que calma, calma, que eu vou colocar ordem na casa, né? Porque foi o que aconteceu, né? Consegui olhar para Ana Karina criança, né? Falar assim, calma, tá tudo bem, você tá em segurança, né? Para aquela Ana Karina adolescente birrenta, né? Toda revoltada, calma, que as coisas vão se acertar. E para aquela, né? Aquela adulta machucada, ferida, né? As suas feridas vão ser curadas, né? Então, assim, hoje consigo ver as três que elas estão bem, né? Que elas estão bem. E tudo foi a base. Mas antes da base, teve algo maior, né? Que como eu acredito em Deus, veio tudo dele, né? Então veio dele, depois eu me colocando em segundo lugar e o restante. Que hoje eu consigo ver claramente que apesar de todos esses anos porque racionalmente pensando eu já sabia dessa sequência, mas eu vivia invertendo e colocava família e colocava namorada ali no meio e relacionamento e trabalho e sempre me colocando por último, sempre me colocando por último. Mas toda vez que eu realmente coloquei Deus, eu e o resto, tudo fluiu. Aí você tem tempo para tudo. Aí você tem tempo para cuidar dos filhos, para cuidar do trabalho, para cuidar de qualquer outra coisa. E essas três, a criança, a adolescente e a adulta, nada mais é que esse equilíbrio, né? Que não estava tendo. Então, a mentoria do autossucesso realmente foi a base. Ó, tô num solo, né? Uma estrutura, num alicerce, né? Ali de pedra, estabilizado, tá tudo estabilizado, e agora sim eu consigo construir o que eu preciso construir. Tá tudo bem, tá todo mundo bem apoiado, né? Agora eu consigo seguir em frente. É isso. Esse é o verdadeiro autossucesso. E eu E é nem isso. imaginava. Hã? Eu nem imaginava lá na primeira sessão que seria tudo isso. Eu nem imaginava. E que bom que você se permitiu e decidiu. Porque a decisão ela tem o poder de mudar a vida, né? Essa é a prova. Tá aqui a prova. Não é porque a gente está falando de vida, né? A gente não está falando de um computador lógico, que às vezes a gente se trata dessa forma, né? E olha que interessante, né? A base do autossucesso
esse seu caminho para essa nova jornada. Então, eu queria que você agora pudesse finalizar, porque aqui é a sua jornada da mentoria Alto Sucesso. O que te vem no coração para finalizar aqui a nossa troca? Como a gente falava, né? Glória em excelsis Deus. Eu acho que Deus, né? Glória ao Deus Excelso que trouxe tudo isso, trouxe essa verdade, que sempre, nenhuma mentoria começou com uma pauta, a gente sempre começava agradecendo, né, e pedindo a orientação, o direcionamento, e o direcionamento foi dado. Então, se tem uma coisa para finalizar, isso é realmente da glória a Deus excelso, que se não fosse ele, nada disso teria acontecido. A glória sempre é dele. Para quem não sabe, né, glória em excelsis Deus é glória a Deus nas alturas, mas eu prefiro a que tem duas traduções. Agora ao Deus excelso, quer dizer o Deus em todos os lugares, né? E inclusive em nós, que aí abre o poder do auto perdão. Teve um pouco dentro da sua jornada, né? Muito. E se você, vou pedir mais uma orientação sua para quem está assistindo. O que te vem no coração para falar quem ficou até aqui? O que você falaria para essa pessoa? Olha, para quem ficou até aqui, eu vou falar que eu sempre fui uma pessoa que partiu muito do racional, né? Eu fui muito incrédula. Eu não acreditava, que realmente pudesse ter alguma coisa que fosse funcionar. Então, se você é daquelas pessoas que também está na dúvida, duvidando, será que isso daí, né? Olha, eu fui essa pessoa de duvidar, de achar que é mais um. Eu fui essa pessoa totalmente descrente. Olha só, eu finalizei falando glória em excelsis Deus e contradizer tudo isso, mas é só para mostrar que eu vou voltar lá no começo, né? Tudo para voltar no começo. Eu dei o passo da fé, porque eu também não acreditava. Eu também queria ver, eu vou falar que eu era igual São Tomé, né? Eu preciso ver para crer, não. Eu quero uma aula, tem, né? Deus vai mostrando, Deus é bom o tempo todo, olha lá as plaquinhas, em lugares aleatórios, entendeu? Então, eu sempre fui, eu estava, né, desacreditada, não acreditava, será? Dúvida, dúvida, dúvida. Mas não tenha dúvida, não tenham dúvida, porque a mentoria do Alto Sucesso, o Léo não promete nada, mas ele entrega tudo, tudo que você se permitir receber, tudo que você se permitir receber. Dentro dos 3 pilares: autoliderança, relacionamentos e vendas. Então, eu te agradeço pela confiança, né? Porque você teve que dar esse passo de fé. E agora você é mais uma para poder, de repente, se alguém estiver passando, já que você deixou esse depoimento, se alguém um dia tiver dúvida, eu falo, falar com a Ana Karina. Pode falar comigo. Fica à vontade e se prepare para a verdade. Porque demorou para aceitar, hein? Nossa Senhora! Demorou, mas também quando aceitou. Estamos aqui gravando a sua jornada. Meus Estamos parabéns, aqui. querida. Fico muito feliz. Para mim é uma honra poder ter caminhado com você nessa sua brilhante lapidação de exponenciais resultados que você teve, né? Que, como você bem citou, não é só numa área, vai em todas, porque a gente é ser humano, mas tudo começa com o poder da sua decisão. Então, meus parabéns. E que venham os próximos ciclos aí, se o divino tocar no seu coração. Também sou muito grata.